graça e paz, que privilégio estar aqui com você hoje, compartilhando de mais um devocional do Rema 365. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre os capítulos 7, 8 e 9 de Josué. Logo no começo do capítulo 7, a gente vai ver, logo no versículo 1 mais ou menos, a palavra "e prevaricaram os filhos de Israel". Essa palavra vai significar que agiram com infidelidade, agiram de uma forma que não eram leal a Deus. Porque se a gente for voltar um pouquinho no capítulo 6 de Josué, a gente vai ver que teve aquela grande vitória contra Jericó e Deus havia dado uma ordem para que o povo não pegasse nada do que tinha naquela cidade. O ouro, a prata, os utensílios de bronze e de ferro eram para ser depositados na casa do tesouro de Deus. Mas o povo mesmo não tinha autorização de pegar nada. E aí a gente entra no capítulo 7 dizendo que o povo prevaricaram, foram infiéis, foram desleais com o Senhor. E aí a gente vai ver que tem um contexto que fala que Acã foi a pessoa responsável por esse furto, por pegar coisas que não eram autorizadas. Só que como consequência veio uma desgraça nacional sobre todo o povo, porque Deus havia alertado que se alguém pegasse, todo o povo seria maldito por causa desse contexto. E aí nós vemos que Israel foi até uma certa cidade que era relativamente pequena e eles achavam que eles iriam conseguir vencer aquela batalha apenas com 3.000 homens. Só que na verdade houve uma derrota, muitas pessoas morreram por causa daquilo, guerreiros perderam a sua vida por causa de um pecado que estava oculto. Só que no final Josué rasga as suas vestes, pergunta para o Senhor: o que a gente fez de errado? Como que nós erramos? Por que nós não podemos vencer aquele povo? E aí Deus vai e revela: tem pecado escondido no meio da congregação. É necessário que esse pecado seja removido, porque se não for, eu não posso dar a vitória para vocês, eu não posso me fazer presente no meio de vocês por causa de um erro que foi cometido. E você vê, o erro de um único homem, ele acarretou uma desgraça para a nação. Ele acarretou erros, ele acarretou prejuízos, porque não só teve morte de guerreiros, teve a morte da própria família de Acã. E eu quero que hoje a gente possa tomar mesmo conhecimento, irmãos, de se não há em nós erros que estejam prejudicando outras pessoas, porque às vezes a gente cai na ilusão de achar que certos erros que a gente comete prejudicam só a nós mesmos. Mas não, prejudicam também aqueles que estão à nossa volta. Eu não sei se esse é o seu contexto, se essa é a situação que você está envolvido, mas talvez, se é necessário que haja um arrependimento da sua parte por algum erro, por alguma falha que todos nós cometemos, eu indico a você que nesse dia de hoje, ao longo de toda essa semana, você possa estar checando no seu coração, você possa estar avaliando dentro de si mesmo se há algum erro, se há alguma falha que é necessário um pedido de perdão para que você possa avançar. Existem novas fases, existem novas estações que Deus quer promover você, que Deus quer levar você, e a unção de Deus ela é poderosa, porém não se põe vinho novo em um odre velho. É necessário, irmão, sempre retirar o velho para que o novo possa entrar. Eu acho interessante o salmista Davi, no Salmos 32, ele vai dizer algumas coisas interessantes acerca de pecado. Ele vai falar que enquanto ele calou o pecado dele, os seus ossos foram ressecados, mas quando ele confessou esse pecado, ele pôde receber livramento do Senhor. Então eu não sei se hoje é o seu contexto, às vezes pode ser só uma vacina, às vezes é um remédio, mas se você precisa hoje pedir perdão ao Senhor por algum erro, peça, irmãos. Vale a pena a gente não ficar refém do diabo, porque o próprio Deus nos libertou desse império de trevas para que a gente não fosse mais opresso por tudo isso que o diabo fazia, de acabar engessando o homem mesmo por causa dos erros. E outra lição muito preciosa que eu queria que a gente tirasse desses capítulos é que tanto no versículo 7, tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 9 de Josué, a gente vai ver em dois momentos um erro que Josué cometeu de forma comum. Em todas essas situações, tanto do capítulo 7 quanto do capítulo 9, Josué ele perguntou a opinião de Deus somente depois que o problema já havia sido estabelecido. E isso é um erro, porque sejam para coisas complexas, sejam para coisas simples, nós temos
um Deus, nós temos um Senhor, alguém que pode estar em todo o tempo nos aconselhando. Existe um espírito de conselho que o próprio Deus quer depositar na nossa vida. E todas as vezes, irmãos, eu tinha um pastor que falava muito sobre isso. Se nós orarmos antes de tomar uma decisão, nós não vamos precisar orar depois para consertar a situação. Então é necessário que a gente, por independente de qualquer que seja o problema que se apresente, seja ele simples ou seja ele muito complexo, é necessário que a gente venha sempre buscar respostas em Deus, que a gente venha sempre procurar saber a opinião do nosso dono. Afinal, nós temos um dono, nós temos um pai, nós temos alguém a quem prestamos conta. A nossa vida, ela deixou de ser nossa. Então, seja para as pequenas batalhas da vida, seja para as grandes batalhas, como foi tanto no caso de Jericó quanto da cidade pequena que o povo de Israel teria que prevalecer, independente de qualquer situação. Nós precisamos do aval de Deus, nós precisamos da opinião de Deus. E é isso que eu quero te incentivar hoje, você pedir a opinião do Senhor em tudo aquilo que você for fazer, para que você seja bem-sucedido. Existem coisas que Deus está nos alertando para que a gente deixe de lado, para que a gente possa avançar, para que a gente possa seguir o bom caminho do Senhor. E isso é importante. Então eu quero estar te estimulando novamente para que você possa estar meditando em Josué 7, 8 e 9 e também como material complementar Salmos 32 e também o capítulo 6 de Josué, para que você possa entender um pouco melhor sobre todo esse contexto que eu abordei aqui com você e que você possa crescer, ser abençoado na prática dessa palavra. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de divulgar esses vídeos para que outras pessoas, assim como você, possam ser abençoados por causa da integridade da palavra que é ministrado. Amém? Um grande beijo, fique na paz.